Em fevereiro, o Brasil voltou a ter mais contratações que demissões de trabalhadores, algo que não ocorria desde abril de 2015. Foram criadas 35 mil novos postos de trabalho. E esses números podem melhorar ainda mais. Isto porque os deputados estão discutindo a proposta do governo que moderniza a legislação trabalhista. Criada para gerar mais empregos, a proposta não retira direitos. Ela permite que empresas e trabalhadores negociem diretamente alguns pontos, como divisão de férias em 3 períodos e participação nos lucros da empresa. Para tirar as dúvidas da população sobre a modernização das leis, o Ministério do Trabalho lançou uma cartilha que está disponível na internet. E sobre isso a gente conversa com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil com a gente. Boa noite, ministro. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, para começar, qual o conteúdo dessa cartilha e ela foi feita para quem exatamente? O conteúdo da cartilha aborda os pontos que estão especificados na nossa proposta de modernização da legislação trabalhista. Ela traz notas explicativas com perguntas e respostas de uma forma sintética para que o trabalhador possa entender e ficar seguro que os seus direitos não serão tirados. Os direitos do trabalhador estão assegurados na nossa proposta. Ministro, o projeto prevê algum tipo de redução ou mudança para pior nos direitos trabalhistas? O primeiro eixo da nossa proposta é aprimorar direitos, porque direito você não revoga, direito você aprimora. Os direitos do trabalhador que estão assegurados no artigo 7º da Constituição e na CLT, esses direitos estão assegurados. Não há risco de nenhum direito do trabalhador ser tirado. Ministro, então, por que o governo decidiu dar prioridade a essas mudanças neste momento? Há uma insatisfação tanto do trabalhador contratado como também do empregador. A prova disso é o número de litígios trabalhistas que existem hoje no Brasil e também o número de trabalhadores desempregados. São 13 milhões de trabalhadores que não têm uma oportunidade de emprego. Isso sem considerar o número de 60 milhões de pessoas que não têm uma atividade econômica. É de fundamental importância que nós tenhamos uma legislação que traga segurança jurídica nessas relações entre capital e trabalho, para que o empreendedor não fique com medo de contratar. O empregador tenha segurança que o seu contrato de trabalho terá uma interpretação fiel. Ministro, como a gente informou aqui no começo da Voz do Brasil, depois de quase 2 anos, mais gente foi contratada do que demitida em fevereiro. O governo vem trabalhando para que esta seja a tendência daqui para frente, não é mesmo? Só para considerar, de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, fechou no Brasil mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. E essa tendência de desemprego foi aumentando até junho de 2016 e a partir desse período começou a haver uma redução. E agora, no mês de fevereiro, nós tivemos o privilégio de comemorar resultados positivos com a criação de 35 mil postos de trabalho. A tendência é que o número de postos de trabalho aumente. Das 6 principais áreas econômicas do nosso país, 4 delas apresentaram números positivos. Agora, com as medidas que o governo apresentou no final do ano, o impacto na economia deverá trazer resultados a partir de março, principalmente o setor de comércio e construção civil, e com certeza nós teremos um número muito maior de empregos gerados. Ministro, só para dar uma explicação para o nosso ouvinte, o senhor pode falar um pouco mais sobre alguns pontos dessa modernização? Vou citar um exemplo, as convenções coletivas, que hoje já ocorrem, categorias como vigilantes e categorias que trabalham na área da saúde, fazem acordos coletivos para trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Ou durante a semana, trabalhar 3 dias e folgar 4 dias, e na semana seguinte, trabalhar 4 dias e folgar 3 dias.
Depois, no futuro, num litígio trabalhista, esta cláusula do acordo é considerado nulo. Nós estamos dando à convenção coletiva a força de lei para deliberar sobre 13 itens, que isso dará segurança jurídica para o empregador e permitirá ao trabalhador escolher a forma mais vantajosa para ele usufruir dos seus direitos. Nós conversamos com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil e tenha uma boa noite. Obrigado, foi um privilégio conversar com os ouvintes da Voz do Brasil.